Olá você, muito bom dia para todos vocês que nos acompanham ao vivo nessa manhã de quarta-feira, dia 13 de maio de 2020, um ano com certeza histórico. Todos nós nos lembraremos muito deste ano, né? Vamos enfrentando muitas dificuldades e vamos vencê-las com toda certeza. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje também num formato diferente. Vamos aproveitar a tecnologia para encurtar distâncias e levar até você, até a sua casa, a informação de qualidade. Você sabe que ao longo do programa você pode mandar sua mensagem, sua dúvida sobre o tema de hoje por WhatsApp, a gente recebe aqui e repassa essa dúvida para o instrutor para que ele também possa esclarecer as suas dúvidas, acabar com as suas indagações. O telefone é o 65 99 212 1055. Está aí na sua tela, 65 99 212 1055. Você manda sua mensagem, a gente lê aqui no programa e o nosso instrutor vai prontamente tentar sanar a sua dúvida, a sua questão. E por falar em instrutor, vamos a ele, quem está aqui comigo hoje, falando lá de Chapada dos Guimarães, município turístico, atrativo aqui em Mato Grosso, Cleonir Andrade. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Luiz. Tudo bem, graças a Deus. Aproveitando a tecnologia aí hoje, do conforto de casa, para levar informação para todo o Brasil, para todo mundo que nos acompanha, né? Pois é, o importante é a informação chegar lá nas pessoas que necessitam, né, Patrone? Exatamente. Vamos já rodar o primeiro slide aqui para mostrar para você que está nos acompanhando qual é o tema do programa de hoje. É um tema que muita gente tem dúvida e o Cleonir vai esclarecer essas informações. Outorga de direito de uso de recursos hídricos, né? Você vai querer irrigar sua área, vai querer algum projeto que envolva a extração, a captação de recursos hídricos, você precisa, claro, de uma outorga e o Cleonir vai nos explicar o passo a passo disso tudo, né? O que é exigido, o que a lei diz. Só para a gente acreditar, o Cleonir está aí na tua tela, ele é engenheiro agrônomo, doutorado em agronomia e, é claro, faz parte do time de instrutores do Senar Mato Grosso. Cleonir, vamos lá, vamos começar explicando o que é outorga, né? Perfeito, então, Patrone. A gente vai falar inicialmente, já pode passar para o próximo slide, nós vamos falar um pouco sobre o que é a outorga, né? A outorga de direito de uso dos recursos hídricos é instrumento de comando e controle previsto no artigo 10 da Lei número 6.945, de 1997. Ela é o ato administrativo de autorização mediante o qual o poder público outorgante faculta ao outorgado o direito de uso de recurso hídrico, por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo ato. Ou seja, a outorga, patrone, ela nada mais é do que uma forma de controlar e comandar os recursos hídricos, né? Ou seja, o poder público, ele outorga, ou seja, ele cede o direito de utilizar daquele recurso hídrico a um terceiro, a um empreendedor, seja um produtor rural, seja uma agroindústria, seja para fornecer água para uma população. Então, a outorga, ela é uma forma de controlar o uso desses recursos hídricos, certo? Então, o poder público faculta, ou seja, ele cede esse direito ao empreendedor, ao empreendimento de utilizar esse recurso hídrico, seguindo, logicamente, uma série de critérios, uma série de condições. Perfeito. No Vamos para o próximo slide, próximo inclusive, slide? você mostra isso, né? Que é justamente, né, o motivo, né? Quais são os grandes objetivos desse documento, dessa licença. Perfeito, patrônio. O objetivo da outorga, né? Qual o objetivo da outorga? A outorga tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Ou seja, o objetivo da outorga ela está em que? Em assegurar o controle tanto da quantidade, ou seja, da vazão daquele recurso hídrico, como também a qualidade daquele recurso hídrico, ou seja, a qualidade daquela água. Porque quando a gente fala em outorga, a gente tem a outorga para captação, ou seja, eu vou retirar a água daquele recurso hídrico, daquele curso hídrico, daquele rio, Sim. daquele manancial, daquele aquífero, e também ela serve para diluição de resíduos, né? Eu tenho uma agroindústria, por exemplo, que faz o processamento de mandioca, um exemplo, e ela tem um resíduo líquido ou gasoso que vai ser produzido durante esse processo produtivo. Essa diluição também pode ser realizada em rios,
lógico, seguindo uma série de orientações, né? Então, por isso, a outorga tem como objetivo controlar e assegurar quantitativamente como qualitativamente o uso da água. Pode voltar aí no slide anterior ainda. E, além disso, o Patrone, ele tem um objetivo de garantir o efetivo exercício de direito de acesso à água. Ou seja, ele vai gerar esse controle quantitativo e qualitativo sem deixar que essa água falte para outras atividades, certo? Perfeito. E a gente já começa a ver na tela aí algumas das atividades que precisam da outorga, né? Vamos lá que você vai exemplificá-las para nós. Perfeito. A gente vai citar algumas atividades que necessitam de outorga. A derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo d'água para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo do processo produtivo. Ou seja, toda e qualquer captação, seja para uso de consumo final, para abastecimento público ou como insumo do processo produtivo, a gente vai necessitar de outorga, né? Na imagem à direita aí, a gente consegue visualizar o quê? Alguns tubos de captação. Esses tubos de captação estão captando água para serem utilizadas para irrigação, né? Esse é um dos exemplos de atividade que necessitam de outorga. Esse é o exemplo primeiro também que vem à mente quando a gente fala em captação de água. Normalmente é o que nos vem mais facilmente à memória, né? Mas a gente tem outras atividades, como você vai exemplificar mais à frente, né? Perfeito. Podemos ir para o próximo. Outra atividade que necessita de outorga seria a extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo do processo produtivo também. Então, a retirada dessas águas do subterrâneo, dos aquíferos, também necessitam de outorga. Da mesma forma que anterior, independe se é para o consumo final, para abastecimento público ou como insumo para o processo produtivo. Perfeito. Vamos para o próximo. E aí, o próximo, a gente fala de lançamento em corpos de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. Então, é aquilo que a gente falou. Os resíduos líquidos ou gasosos de processos industriais ou agroindustriais, eles também podem ser diluídos nos cursos hídricos, logicamente seguindo uma série de critérios, né? Então, esse processo de diluição, esse processo de liberação desses resíduos ou de esgoto nos cursos hídricos também demandam de outorga. Evidentemente, cada atividade vai ter uma especificidade na hora de você solicitar essa outorga, né? Vai atender aos critérios, evidentemente, que são postos ali. Com certeza, Patrone. Os órgãos os órgãos do poder público que concedem a outorga têm uma exigência de uma série de documentação para você realmente solicitar essa outorga, né? Então, uma próxima atividade que necessita de outorga também é o uso de recursos hídricos com fins de aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. Aí à direita a gente consegue ver a usina hidrelétrica de APM Manso, né, aproveitamento múltiplo de Manso, aqui próximo a Cuiabá, Chapada dos Guimarães, né Patrônia? E que ela também demanda de outorga. Por quê? Porque a gente está mudando o curso hídrico, a gente está represando. Então, as usinas hidrelétricas também necessitam de uma outorga para funcionamento. Perfeito. Vamos para frente? Perfeito. E, por último, a gente vai dizer o seguinte, outros usos que alterem o regime, a quantidade ou qualidade da água existente em um corpo de água. Ou seja, na verdade, todas as atividades, Patrone, que vão alterar esse regime do curso hídrico, alterar a quantidade ou qualidade, demanda de liberação de outorga, né? A gente tem, por exemplo, na imagem à direita aí, que são tanques-redes. Tanques-redes para criação de peixes, ou seja, para piscicultura, também demandam de outorga. Por quê? Porque eles estão alterando ali uma qualidade inicialmente da água. Porque estão inserindo animais que não estavam naquela região e, além disso, vai ter o tratamento com ração, que vai gerar um resíduo, né? Então, atividades como a piscicultura em tanques-redes também necessitam de outorga.
Perfeito. Vamos encerrar esse primeiro bloco aqui, Cleonir, dizendo as atividades que não dependem de outorga, né? Que podem utilizar também captação de recursos hídricos aí, mas não dependem de outorga. Vamos terminar com esse slide agora que você vai explicar para a gente nesse momento. Então, perfeito. Existem algumas atividades também, Patrone, que não necessitam de outorga, que elas são independentes de outorga. A gente, pela SEMA, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, ela classifica pequenos núcleos populacionais rurais, núcleos com até 51 domicílios ou até 400 habitantes. Então, esses pequenos núcleos populacionais rurais, eles não demandam de outorga para satisfazer suas necessidades básicas. Então, por exemplo, se a gente está numa comunidade rural que tem 50 domicílios, a gente pode fazer a retirada de um corpo hídrico para satisfazer as necessidades locais. E também alguns usos que são considerados insignificantes, tanto do ponto de vista de vazão como de carga poluente. Se a gente fala que esse Q95 seria o quê? A vazão efetiva em 95% do tempo do determinado rio. Então, a vazão efetiva, cursos hídricos com vazão efetiva de até 300 litros por segundo, captações na casa de 1,5 litros por segundo são considerados insignificantes. O que representaria essa captação de 1,5 litros por segundo? Aproximadamente 5 mil litros por hora, ou 5 metros cúbicos hora, certo? E outra, para rios que têm uma vazão efetiva acima de 300 litros por segundo, captações de até 2,5 litros por segundo são considerados insignificantes, ou seja, de até 9 mil litros por hora, 9 metros cúbicos por hora. Lembrando que esses usos insignificantes devem ser comunicados à SEMA. Não precisa passar por todo o processo de outorga, ou seja, liberação de documentação, projeto, sim, só de comunicar, SEMA, nós estamos utilizando de forma insignificante no rio tal, uma vazão tal. Perfeito. Você já citou a SEMA aí, exemplificou as atividades que precisam e as que não necessitam aí, né, a captação de outorga. No próximo bloco você vai explicar justamente quem são os órgãos aí responsáveis pela concessão dessa outorga. A gente lembra que tem rios aí que atravessam vários estados, né, então também há uma certa dúvida com relação a isso e o Cleonir vai nos explicar devidamente como isso funciona, como o produtor ou pessoa tem interesse em buscar, né, extrair água de alguma forma e utilizar isso na propriedade, de que maneira deve proceder. Daqui a pouquinho a gente volta, nós estamos ao vivo, eu aqui de Cuiabá, o Cleonir lá em Chapada dos Guimarães, esta edição especial do Bom Dia Senar Mato Grosso, nesta manhã de quarta-feira, aproveitando a tecnologia para levar informação até você. Daqui a pouquinho a gente está de volta, continue com a gente. Estamos de volta ao vivo com o Bom Dia Senar Mato Grosso desta quarta-feira, que hoje fala sobre outorga, como buscar essa concessão, esse direito para extrair, utilizar recursos hídricos. Quem está comigo falando ao vivo lá de Chapada dos Guimarães é o Cleonir Andrade, que é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, que tem um público fiel também já assistindo, acompanhando a gente. Cleonir, um deles é o Breno, né, que também é instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, aliás, zootecnista. Parabéns a você, Breno, né? Obrigado pela companhia, parabéns a todos os zootecnistas, afinal, dia 13 de maio, dia do zootecnista, uma profissão extremamente importante, a gente não podia deixar de falar isso aqui, né, Cleonir? Muito bem, Patrone. Um abraço para todos os colegas zootecnistas aí. E toda a equipe do Senar também, sempre com a gente nessa parceria muito proveitosa e com muita informação. Cleonir, vamos lá, terminamos o primeiro bloco explicando as atividades que precisam, exemplificando algumas e aquelas também que não dependem de outorga para utilização dos recursos hídricos. E você terminou dizendo justamente, né, citando ali a Secretaria de Meio Ambiente. Vamos então entender quais são os órgãos, quem são as pessoas responsáveis pela emissão, pela concessão dessa outorga. Perfeito, Patrone. Então a gente fala agora quem são os responsáveis por conceder esse direito de uso do recurso hídrico, né, de outorga. Então, a gente tem o seguinte, para rios e recursos hídricos de domínio nacional, fica sob responsabilidade da Agência Nacional das Águas, a ANA. O que seriam esses rios e recursos hídricos de domínio nacional, né? São rios ou aquíferos ou lençóis freáticos que estão presentes em mais de um estado. Ou seja, se a gente for pensar em um rio, seria o rio que tem a sua nascente em um estado
e tem a sua foz fora do estado, seja em outro estado, seja em outro país. Então, esses rios que não estão contidos única e exclusivamente em um estado, eles são de domínio nacional. A gente pode citar, por exemplo, o Rio Paraguai. O Rio Paraguai ele tem a sua nascente aqui no Alto Paraguai, passa por alguns municípios no estado de Mato Grosso, como Cáceres, e deságua lá no Rio Paraná. Atravessa o Mato Grosso do Sul e deságua no Rio Paraná. Então, esse rio ele está percorrendo mais de um estado. Então, ele é de domínio nacional. Quem tiver a necessidade de solicitar a outorga da água do Rio Paraguai vai entrar em contato com a ANA, Agência Nacional das Águas. Já para rios e recursos hídricos de domínios estaduais do Distrito Federal, são os órgãos de controle ambiental do estado. No nosso caso, aqui no estado de Mato Grosso, quem é o órgão de controle ambiental do estado? A SEMA Mato Grosso. Uhum. Então, para a gente exemplificar, a gente tem, por exemplo, o Rio das Mortes, né? O Rio das Mortes ele tem a sua nascente aqui na Serra de São Vicente, percorre vários municípios do Mato Grosso, dentre eles Primavera do Leste, que é o município mais irrigante do estado do Mato Grosso, dando destaque cerca de mais de 50 mil hectares irrigados no final do ano de 2019, no levantamento que teve, e deságua no Rio Araguaia, lá próximo a São Félix do Araguaia. Então a gente tem que o Rio das Mortes ele é um rio de domínio estadual. Preciso de outorga para utilizar a água dos Rios das Mortes, vou procurar quem? A SEMA, Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. Perfeito. Vamos aproveitar esse recorte, então, para exemplificar os limites aqui, os percentuais outorgáveis aqui em Mato Grosso. Vamos lá. Perfeito. Então, assim, a gente tem a SEMA, ela determina alguns percentuais que podem ser outorgáveis. Para captação, tanto para captação como para diluição, né? Então, se a gente pensar o limite máximo outorgável para captação, é de até 70% da vazão efetiva do Q95. Como que isso representaria? Bom, se a gente citar, por exemplo, um rio que tem uma vazão efetiva de 10 mil litros por segundo, a outorga possível é de 7 mil litros por segundo. Logicamente que essa outorga será dividida entre todos que necessitam de outorga dentro daquela bacia hidrográfica, certo? Dentro daquele corpo hídrico. E ainda a SEMA ainda limita como o limite máximo individual para captação, ou seja, um único empreendimento, uma única agroindústria ou um único produtor rural que vai utilizar a irrigação, para uma captação máxima de 20% dessa vazão efetiva. Para quê? Para garantir aquilo que a gente falou anteriormente, que a outorga tem como objetivo garantir a qualidade e quantidade da água e também o efetivo direito de uso da água. Ou seja, para que não seja, vamos dizer assim, não sei se é a palavra correta, mas que não seja monopolizada a outorga daquela região, daquele recurso hídrico, né? Para dividir ele com demais atividades. Perfeito. No próximo slide você fala do percentual outorgável para diluição, né? Tem uma diferença aí. Perfeito. Para diluição, o Patrone, a SEMA limita como máximo outorgável para diluição até a vazão efetiva do rio. Ou seja, se um rio tem uma vazão efetiva de 10 mil litros por segundo, a outorga para diluição possível é de 10 mil litros por segundo. Ou seja, lembrando que quando a gente está falando de diluição, a gente não está retirando a água. É lógico que para a gente devolver um resíduo líquido, a gente tem que ter captado ele, mas aí são outorgas diferentes. Uma outorga que a agroindústria faz para captação e outra outorga que aquela agroindústria vai fazer para diluição. E também limita individualmente, ou seja, para cada empreendimento, a outorga máxima de 50% da vazão efetiva. Perfeito. Leonir, eu vou pedir para você acelerar agora nos próximos slides. Nosso tempo está correndo aqui, informação bacana. Eu sei que tem muita gente assistindo e eu sei que o que você preparou para o fim também é muito importante. Então vamos dar uma corridinha aí nessa parte final, tá? Vamos lá. Perfeito. Então é o seguinte, a gente tem algumas atividades que podem ser consideradas prioritárias para a outorga, que elas são definidas pelos comitês de bacias. O que seria uma bacia hidrográfica? Pode passar para o próximo, só dar um tique para aparecer a imagem para mim, por favor. Então, a gente tem aí, vai aparecer na tela de vocês uma imagem que é de uma bacia hidrográfica. O que compreende essa bacia hidrográfica? É desde a nascente até a foz desse rio. E todos os afluentes, todos os rios que correm
para o mesmo, que vão para o mesmo ponto comum. Então, isso seria a bacia hidrográfica. E a prioridade de outorga é definida pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, que é composto por 40% usuários da água, 40% da população da bacia e 20% pelo poder público. Perfeito. Podemos seguir? Vamos para um próximo. A gente falou, vamos trazer alguns dados de outorga do Mato Grosso. Durante o período compreendido entre 2007 e 2019, foram concedidas 3.185 outorgas pela SEMA, sendo que 1.676 outorgas são destinadas à utilização do recurso hídrico para irrigação. Então, para demonstrar o potencial que a gente tem, que o Estado tem para a irrigação, e que realmente a irrigação é a atividade mais outorgável dentro do Estado de Mato Grosso, com mais de 50% dos pedidos de outorga para a captação de água. Há uma grande dúvida. Há uma demora, há um período, um prazo, é o que você traz lá mais à frente, né? No próximo slide, o patrono, a gente já vai falar sobre isso. Que vamos lá. A SEMA tem... Pode passar para o próximo? A SEMA determina por legislação que tem um prazo para análise da solicitação de outorga de até 180 dias. Ou seja, após o processo protocolado junto à SEMA, ela tem 180 dias para dar o parecer favorável ou não à solicitação de outorga, né? Outros prazos que existem, o patrone, é que após aprovado, o empreendimento tem até 2 anos para o início da implantação, ou seja, eu tive a licença de outorga, hoje eu tenho 2 anos para iniciar a instalação do meu empreendimento. Até 6 anos para a conclusão da implantação do empreendimento projetado, ou seja, até 6 anos para finalizar o meu projeto, montar todo o meu projeto, e até 35 anos para a vigência de outorga do direito de uso. Lembrando, 35 anos é o prazo máximo. Esse pode ser que o empreendimento não receba os 35 anos de outorga. Mas isso vai em função do quê? Em função do volume de água, o tamanho do empreendimento e outros fatores que vão afetar essa vigência da outorga. Cleonir, a gente tem 30 segundinhos aqui, mas eu sei que tem uma pergunta que muita gente faz, é uma pergunta quase que padrão, né? Se custa caro para buscar essa outorga, qual o passo a passo ou qual um resumo do que é preciso fazer? Então, patrão, na verdade, o processo, a taxa que a gente paga hoje pela SEMA é na casa de 15 UPFs, né? Que é a unidade de valores financeiros. Isso, padrão fiscal, desculpa. Que está em R$100 e poucos. Então, a gente tem aí algo em torno de R$2.000, que é a taxa pagada para a SEMA, de R$1.500 a R$2.000. Então, o custo dessa taxa não é caro. O que é caro mais é a questão de projeto, que a gente tem que ter conhecimento de que cultura a gente vai implantar, se a gente pensando em irrigação, qual que é a necessidade hídrica dessa cultura, qual que é a evapotranspiração da região, quanto de vazão que eu vou ter que retirar, quanto que eu vou retirar por dia, quantas horas de funcionamento. Então, todo o projeto que está atrás disso demanda de um profissional qualificado e capacitado para realizar. Exatamente. Cleonir, é um assunto extremamente denso, muito importante, muita gente tem interesse, né, claro, dentro das condições possíveis, né, em irrigar a sua área ou em utilizar recursos hídricos. Obrigado pelas suas informações aqui. O tempo passou rápido, porque realmente tinha muita informação importante e com certeza esclareceu a dúvida de muita gente. Na sexta-feira, o Cleonir vai estar com a gente no Mercado e Companhia, no quadro Senar MT, Senar Mato Grosso Responde, vai esclarecer mais algumas dúvidas. Lembrando que esse programa mais tarde vai estar disponível também no blog do Canal Rural Mato Grosso, no site do Canal Rural. Cleonir, um grande abraço, um excelente dia. Obrigado a você que nos acompanhou aí do outro lado da telinha, seja pela TV, pelo Facebook, pelo celular, enfim, qualquer mídia por onde essa informação chegou até você. Um grande abraço, uma ótima quarta-feira e até semana que vem.